E aí, galera, a questão de hoje envolve a cartografia, né? Vamos trabalhar a escala cartográfica. Vamos apresentar duas questões de escala cartográfica para vocês agora. A primeira questão é do Enem de 2017. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real, de 72 km, percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção? Para essa questão e para outras questões futuras, a gente vai abordar uma técnica para vocês, um método, um macete bem básico de escala cartográfica. E aí a gente vai fazer um macete muito bom para utilizar nessas questões de escala. A gente vai colocar o E, que representa a escala, o Dzinho, que representa a distância no mapa, e o Dzão, que representa a distância real. E aqui a gente vai colocar um sinal de multiplicação e aqui o de divisão. Aqui de divisão. Então, vamos lembrar dessa técnica. Primeiramente, a gente tem aqui no nosso problema da questão, né, em que a distância real, a distância real é de 72 quilômetros. 72 quilômetros é a distância real e essa distância equivale a 3,6 no mapa, ou seja, nosso Dzinho. A distância real em Dzão, 72 quilômetros. Só que aqui a gente percebe o quê? Que a distância no mapa é 3,6 centímetros e a distância real é 72 quilômetros. Então, a gente tem que transformar esses 72 quilômetros. Transformando esses 72 quilômetros, a gente vai ter que o Dzão, em centímetros, ele vai ser 7.200.000 centímetros. E aí a gente pode usar o macete do triângulo, em que a escala vai ser o Dzão, a distância real no mapa, dividido pelo Dzinho. Então, a gente tem que a escala vai ser o valor do Dzão em centímetros e também a distância no mapa em centímetros, o que equivale a 2 milhões. Então, a nossa escala é 2 milhões, então a resposta será 1 para 2 milhões, sendo assim, a resposta para essa questão é a letra E. E vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão mais básica, do Enem de 2011. E o enunciado dela diz assim: no Monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, telescópio europeu extremamente grande. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior do mundo voltado para o céu, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto, em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Então ele está pedindo aqui qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário, do telescópio citado. Então, a gente pode utilizar aquela mesma regra do triângulo. Lembrando da regra, a gente vai ter que... Temos o triângulo, então a gente tem a escala, a distância no mapa e o Dzão. Aqui a gente pode utilizar esse mesmo macete sem nenhum problema. Então a gente vai ter aqui o Dzão em 42, que é 42 metros, e o Dzinho 2,1 centímetros. No caso, a gente vai ter também que transformar esses 42 metros em centímetros, ficando assim 4.200 centímetros essa distância real. No caso, a gente tem aqui diâmetro do telescópio. No caso, a gente tem 4.200 centímetros já transformados. E o diâmetro continuará normal, o diâmetro do olho humano ele vai continuar normal em centímetro 2,1. E aí a gente está pedindo a escala. Qual é a escala? E a gente pode utilizar o mesmo macete.
em que a escala vai ser o Dzão sobre o Dzinho nessa mesma abordagem. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter que 4.200 dividido por 2,1, a gente vai ter o valor de 2.000, sendo assim, nossa resposta será a letra E. Essa escala será de 1 para 2.000. E essa é a nossa resposta.